E aí, pessoas? Hoje a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre do 0 aos 2.000 por mês com design, tá? E eu quero fazer esse vídeo aqui em especial para esse sujeito que eu vou colocar o comentário aqui na tela. Ele foi o cara que me deu essa ideia, tá? Para fazer esse vídeo. Porque eu fiz na semana passada um vídeo falando sobre o que separa um designer de 2 a 10 mil reais. E ele perguntou assim, tá, mas e como que eu faço para chegar nos 2.000? E eu achei muito interessante essa pergunta, porque aqui no meu canal eu sempre parto do pressuposto que eu estou falando com designers que já são designers mais, digamos assim, avançados, pessoas que já estão faturando um pouco mais, já tem uma técnica melhor de venda, já tem algum processo comercial, já tem alguma coisa assim. E a maior parte das pessoas que me segue, que assiste os meus vídeos, não necessariamente está nessa faixa. Então, eu achei essa uma ótima oportunidade para falar um pouco sobre isso, sobre aquele início do design e sobre como você pode começar a vender design e ganhar dinheiro com isso, já da forma, digamos assim, mais certeira, mais específica, mais alinhada com o teu futuro. Porque o que acontece, tá? E eu agradeço aqui, deixa eu mandar um salve para ele. Rama Artificial, eu acho que é assim que pronuncia, né? Beleza. Obrigado pelo comentário, tá? Deixem comentários aqui nos vídeos que eu vou gravar vídeo sobre e eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Então, assim, o que acontece na maior parte das carreiras de designers, tá? E eu falo isso como alguém que mentora designers todos os dias sobre processo comercial. Então, eu ouço muitas histórias, conheço muitos cases, muitas coisas que eu mesmo percebo, assim, falando com o pessoal, de como que o cara surgiu ali como designer, como ele abriu o estúdio dele, como ele começou a operar. E o que eu percebo? A maior parte dos designers começou com design por puro acidente. Tipo assim, não era uma coisa que ele tinha planejado. Ah, eu vou ser designer e aí eu vou trabalhar como freela durante 3, 5 anos e depois eu vou estruturar um estúdio e a partir do meu estúdio eu vou ter uma operação um pouco mais robusta e tudo mais. E o cara foi, de alguma maneira, criando um plano de carreira. Então isso é uma coisa que eu acho muito errada já desde o começo, né? Porque a maior parte das pessoas que começam a trabalhar com design se apaixona pelo quê? Pelo software de design. Então, são pessoas que mexem muito no computador, ficam muito tempo online, e aí o cara quer fazer, sei lá, um wallpaper, ou ele quer fazer alguma manipulação, ou ele quer fazer alguma coisa nesse sentido, tipo um meme para zoar um amigo. Ele cria alguma coisa gráfica e ele percebe que existe ali o potencial de fazer coisas mais interessantes, mais comercialmente viáveis, né? E a partir desse primeiro movimento ali de curiosidade e tudo mais, e muitas vezes de graça que o cara quer simplesmente fazer, né? Fazer uma graça, fazer uma piada, alguma coisa assim, ele começa a se aprofundar mais no software, ele começa a buscar outros meios de fazer as coisas que estão na cabeça dele, e a partir daí ele começa a encontrar oportunidades de ganhar dinheiro com isso. E no Brasil realmente é muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil você ter uma profissão. Então, muita gente vê isso como uma oportunidade de subir na vida, de crescer. O que é perfeitamente justo, né? Só que aí o que acontece? A pessoa começa a trabalhar dessa forma, ela às vezes até consegue uma qualidade de entrega muito boa, só que ela é simplesmente raptada por uma agência, porque ela não consegue achar trabalhos freelance, né? Viver trabalhando para si mesma, então ela busca um emprego na área. E aí, a agência, no geral, o que a agência faz? Né? O vídeo que eu postei ontem fala sobre isso. O que a agência faz como um todo, né? Ela vai pescando designers iniciantes, designers intermediários, paga muito pouco para eles, sobrecarrega o pessoal de trabalho e tenta vender projetos para clientes um pouco maiores e põe essa diferença de dinheiro no bolso. E aí o dono da agência muitas vezes não se importa com a qualidade da entrega, com o bem-estar da sua equipe, não se importa se o investimento na agência dele está dando ROI, coisas desse sentido, né? Coisas administrativas assim. Então é um modelo que, no geral, ele meio que se alimenta da ignorância do mercado. É um modelo que se alimenta dos iniciantes que estão começando e não tem muita noção do que você pode fazer sendo um designer e, enfim, tendo uma entrega de um alto valor agregado. Então, a maior parte das pessoas começa assim. E eu gostaria de passar para vocês o meu primeiro conselho dentro desse cenário, que é: agora que você escolheu trabalhar com design, cria um plano de carreira. Pensa no teu futuro. Tipo, pô, o que eu quero tirar disso? Eu quero ser um freela que trabalha sozinho e eu quero pegar projetos caros
e eu quero atender poucos clientes, ou eu quero ser alguém que tem uma equipe, pega projetos baratos e atende gente em muito volume e faz muita entrega, ou eu quero simplesmente, sei lá, encontrar um sócio para me ajudar com tal coisa. Tipo, você tem que ter um plano assim do que você quer fazer. E esse plano tem que ser realmente estruturado em anos. Por quê? Quando você se forma, por exemplo, em contabilidade, você sabe que você vai ser estagiário durante um tempo, ou um tipo de trainee, alguma coisa. Você vai tentar ser efetivado. Quando você for efetivado, você vai virar um júnior. Aí, júnior, você vai ficar 3, 5 anos, vai virar pleno. Depois, você vai virar sênior. E aí, talvez você dirija, né, uma equipe de pessoas. Você vai para a área de gestão, ou você vai para a área de direção dentro daquela empresa que você trabalha. E aí, o seu, digamos assim, o seu salário ele vai acompanhando essa progressão natural da tua carreira. Agora, no design isso parece que não existe, mas existe, tá? Isso é uma progressão que acontece. Só que você precisa ter isso planejado e estruturado. Então, a maior parte das pessoas que começam a trabalhar com design só fala assim, eu preciso aprender mais design, eu preciso ter mais qualidade de entrega, porque é isso que vai fazer eu ganhar mais. E não necessariamente. Muitas vezes, os melhores designers são os caras que conseguem fazer entregas boas de design, mas que tem dentro do seu escopo de habilidades gestão, design de produto, marketing, publicidade, ou processos de fechamento, de closing, de vendas, de qualificação, de SDR. São pessoas que dominam ou gestão, ou vendas, ou, digamos assim, liderança, né, de equipes e times, ou direção criativa e tal, né? É difícil você ter um designer que só faz uma coisa e o cara consegue ganhar muito dinheiro. Então, o design é uma área que beneficia muito quem é generalista, alguém que domina várias habilidades, né? Os melhores designers que eu conheço, eles são generalistas. Eles sabem tirar fotos, eles sabem fazer vídeos, eles sabem fazer animação, eles sabem fazer identidade visual, eles sabem fazer social media, eles conseguem fazer roteiros, páginas de venda, né? Tudo isso está agrupado dentro de uma personalidade ali. E isso gera muito valor. Então, você ter esse mapa de, beleza, aonde que eu tô agora, para onde eu quero ir e como que eu faço para ir progredindo o meu salário, progredindo o quanto eu ganho, ao mesmo tempo que eu vou progredindo as minhas habilidades, não só dentro da área gráfica, não só dentro do design, mas pescando algumas coisas de fora também, né? E essa mistura, eu acho, é o que torna os designers mais interessantes e mais completos como profissionais, né? Porque você contrata um cara, por exemplo... Eu vi muito isso trabalhando em agência, né? O cara vai lá e entrega uma copy, você tem que transformar aquela copy num story, né? Num criativo. Só que a copy tem um erro de digitação. Aí o designer vai lá e, em vez dele ler, entender o erro de digitação e corrigir, ele pega exatamente o texto que tá lá e põe. Tipo, sabe? Você tem que dominar um pouco de copy, você tem que saber escrever, você tem que saber ler, você tem que saber, né? Você tem que ter essa visão das entregas e pensar como um gestor, pensar como um empresário. Mesmo que você não queira empreender nessa área. Eu acho que ter esse plano de carreira é muito importante para você chegar nesses R$2.000. E você começar da forma certa. Porque uma das coisas que mais prejudica o pessoal da criação é quando você investe muitos anos dentro de um caminho e depois você tem que mudar o seu caminho. Isso para quem é um engenheiro, por exemplo, não é tão difícil. Porque o engenheiro ele tem um currículo. Ele se formou em tal lugar, trabalhou em tal lugar, beleza. Ele tem ali uma carreira, né, que ele vai mostrar como prova de que ele sabe fazer aquele trabalho. O designer ele tem um portfólio. E o portfólio, se você tem um portfólio de 50 projetos de identidade visual e você quer trocar para sound design, aqueles 50 projetos gráficos que você fez, eles não vão ser tão úteis. Eles não vão demonstrar que você sabe sound design. Então, se desde agora você sabe qual área você quer seguir, qual segmentação, quais habilidades você tem que ter, já vai construindo isso desde agora, tá? Enfim, então para você ir do zero até os R$2.000, ter um plano de carreira é muito importante. Logo na sequência, o que eu buscaria fazer? Eu buscaria explorar o máximo de áreas possível. Porque se você ainda não fez R$2.000 com design, isso significa que você não está num nível de maturidade grande. E isso é bom, porque os primeiros anos do design são os mais valiosos para quem está buscando experimentar, para quem está buscando descobrir áreas diferentes, para quem está buscando testar ferramentas diferentes. Então, eu lembro nos meus primeiros anos trabalhando como designer que eram os anos mais criativos e mais gostosos, porque eu tinha uma ideia, eu ia lá, criava, eu ia pesquisar um briefing, eu ia montar um briefing do zero e criar um projeto fantasioso, né, em cima daquilo. Ou eu tentava falar com pessoas diferentes e pegar projetos de áreas diferentes e eu achava super legal.
né? Tá fazendo uma hora posts para uma pizzaria e depois fazendo identidade visual para um fotógrafo, ou pensar em fazer uma apresentação, né, sei lá, de vendas para uma startup, alguma coisa assim. Então, aproveitar esses primeiros anos para experimentar e para testar é fundamental. E o que vai te levar do 0 até os 2000 é de fato qualidade gráfica, é o quanto de beleza e de estética você consegue entregar. E isso depende muito do olhar e da ferramenta que você está usando. Agora, o problema não é do 0 até os 2000, porque essa é a parte... É um pouco lento, mas é fácil, tá? É fácil porque você consegue enxergar a demanda e você vai sendo indicado. No geral, as pessoas não têm muita dificuldade com isso, né? Agora, o problema é ir dos 2 até os 8.000. Aí é um perrengue, cara, porque você vai ter que aprender essas outras habilidades, você vai ter que fazer muita insistência, você vai ter que dar muito tempo para suas habilidades amadurecerem e tudo mais, né? Então, eu vejo que, sinceramente, essa é uma fase que você não precisa apressar, que você não precisa sair correndo. É uma fase que você precisa, digamos assim, aproveitar a viagem, fazer planejamento sobre o seu futuro, explorar áreas diferentes e buscar aumentar a sua qualidade gráfica. Eu acho que essas são as 3 grandes prioridades. Agora, se você quiser começar de uma forma muito estruturada, eu recomendo que você assista aqui os vídeos do meu canal, especialmente falando sobre perfil de cliente ideal, né, a parte de posicionamento e tal, e nicho. Porque essas 2 coisas, elas são muito basilares para você começar a ter um processo comercial bom. Especialmente porque você precisa, para fazer vendas, grandes vendas importantes e tal, você precisa ser conhecido por um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas precisa conhecer aquilo que você faz. Então, para que você seja conhecido por um grupo de pessoas, você tem que escolher qual grupo de pessoas. E existem métodos para você se aproximar delas e para você gerar valor para elas de uma maneira que você vai ser valorizado profissionalmente. E eu acho que isso é muito difícil de você aprender estando nessa faixa de 0 a 2 mil reais. Então, aí nesse caso eu recomendo que você assista os outros vídeos aqui do meu canal, né? Mas eu acho que para esse vídeo, esse é o ponto que eu queria trazer. Se você fizer essas 3 coisas, você vai ter resultado e você vai eventualmente chegar nos 2 mil reais. Você só não pode ter muita pressa, entendeu? E você só não pode querer já desde agora, tipo assim... eu vou fazer um pitch de 15 mil reais. Cara, não, entendeu? Vai aos poucos. Muito do que eu ensino aqui no meu canal já é para criativos mais maduros, para criativos que já estão há alguns anos aí, né, no mercado de design. Até eu acho interessante, né? Os meus vídeos pegam poucas views e é um canal muito nichado, muito específico. E eu acho que isso faz todo sentido, né? Dentro daquilo que eu tô me colocando para fazer, tô me propondo a fazer aqui, né? Então, eu acho que esse seria o meu conselho, tá? Fazer um plano de carreira, melhorar a qualidade gráfica e explorar áreas diferentes. Eu acho que isso, para quem está nessa fase do 0 a 2 mil, é muito importante. E aí, se você quer saber como sair dos 2 mil e ir para os 10 mil, você pode assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card agora para você clicar, beleza? Deixa o seu like e se inscrever aí no canal. A gente se vê nesse vídeo, clica nele agora.